Graça e paz. Quero agradecer a você que permitiu entender lá através deste vídeo para levar a poderosa mensagem da palavra de Deus. Apocalipse capítulo 7. E depois dessas coisas vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. E vi outro anjo subir da banda do sol nascente, e tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, a que for dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: não danifique a terra, nem o mar, nem as árvores, até que achamos assinalado na testa o servo do nosso Deus. E eu vi o número dos assinalados, era 144.000 assinalados, de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá havia 12.000 assinalados, da tribo de Ruben 12.000, da tribo de Gade 12.000, da tribo de Assés 12.000, da tribo de Neftalim 12.000, da tribo de Manassés 12.000, da tribo de Simeão 12.000, da tribo de Levi 12.000, da tribo de 12.000, da tribo de Zebulon 12.000, da tribo de José 12.000, da tribo de 12.000. Visto martírios da glória. Depois dessas coisas olhei, eis que aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, e tribos, e povos, e línguas, que estava diante do trono, perante o Cordeiro, trajando veste branca, e com palmas nas mãos, e clamava em voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono, e dos anciões, e dos 4 animais, e prostraram-se diante do trono, sobre o seu rosto, e adoraram a Deus, dizendo: amém, louvor, glória, e sabedoria, e ação de graça, e honra, e poder, e força ao nosso Deus, para todo o sempre. Amém. E um dos anciões me falou, dizendo: estes que estão vestidos de branco, quem são? E de onde vieram? E eu lhe disse: Senhor, tu sabes. Ele me disse: estes são os que vieram de grande tribulação, lavaram as suas vestes, as suas branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus, e o servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem o sol, nem calma alguma cairá sobre eles. Porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará, e ele servirá de guia para as fontes das águas da vida. E Deus limpará de seus olhos todas as lágrimas. Capítulo 8. E havendo aberto o 7º selo, fez silêncio nos céus, quase por meia hora, e vi os 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhe dados 7 trombetas. E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário, outro, e foi-lhe dado muito incenso, com as orações de todos os santos, sobre o altar de ouro que está diante do trono. E a fumaça do incenso subiu com orações dos santos, desde a mão do anjo até Deus. E o anjo tomou o incensário e o encheu do altar, e o lançou sobre a terra. E houve depois vozes, trovões, relâmpagos, e os 7 anjos que tinha a 7 trombetas pararam-se para tocá-la. E o primeiro anjo tocou a trombeta, e houve taraifa de fogo misturado com sangue, e foram lançados na terra, e foi queimada na sua terça parte, e queimou-se a terça parte das árvores, e toda erva verde foi queimada. E o segundo anjo tocou a trombeta, e foi lançada no mar uma coisa como um grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em essa parte do mar,
e morreu a terça parte das criaturas que tinha mar, e perdeu-se a terça parte e o terceiro anjo tocou a trombeta, e caiu do céu uma grande, ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte do rio, e sobre as fontes das águas. E o nome da estrela era Absinto, e a terça parte das águas tornou-se em absinto, e muitos homens água, porque se tornaram amarga. E o quarto anjo tocou a trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, e a terça parte da lua, e a terça parte das estrelas, para que a terça parte dele se escurecesse, a terra, terça parte do dia não brilhasse, e se mediante a noite. E olhei, ouvi um anjo voar pelo meio do céu, com grande voz: ai, ai dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes das trombetas, dos que três anjos que tocam. Capítulo 9 de Apocalipse. E o quinto anjo tocou a trombeta, e vi uma estrela que desceu do céu, caiu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo, e abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço, como a fumaça de uma grande fornalha, e com a fumaça do poço escureceu o sol e o ar, e a fumaça viera gafanhoto sobre a terra, e foi-lhe dado poder como que tem os escorpiões da terra. E foi-lhe dito que não fizesse da a erva da terra, nem a verdura alguma, nem as árvores alguma, mas somente aos homens que não tenha na testa o sinal de Deus. E foi-lhe permitido não que os matasse, mas que por 5 meses o atormentasse, e os seus tormentos eram semelhantes a tormento dos escorpiões, quando ferem o homem. E naquele dia os homens buscaram a morte e não desejaram morrer, e não a morte fugiu dele. E o aspecto dos gafanhotos era semelhante a de cavalos aparentados para, e sobre a sua cabeça uma como coroa, semelhante a ouro, e os seus era como rosto de homem, como cabelos de mulher, e os seus eram como de leão, e couraças como couraça de ferro, e o ruído de asa era como um carros quando muitos correm ao combate, e tinha caudas semelhante a dos escorpiões, e grilhões na caudas, e se era para danificar o homem por 5 meses, e tinha sobre si anjos do abismo. Em hebreu era o seu nome, Abidon, e em grego Apolion. Passando e já, e eis que depois disso vem ainda 2 anjos. Louvado seja Deus. A sexta trombeta. E tocou o sexto anjo a trombeta, e eu vi uma voz que vinha dos 4 pontos do altar de ouro que estava diante de Deus, ao qual dizia ao sexto anjo que tinha os 4 anjos que estão junto ao grande rio, e foram soltos, e que estavam preparados para cada dia e mês, ano, e matarem a terça parte. E o número dos exércitos cavaleiros era de 2 milhões, e ouvi o número deles, e assim vi os cavalos nesta visão, e os pás sobre eles cavalgava, tinha fogo, e de jacinto, e de enxofre, e essa dos cavalos era como cabelo de leão, boca saía fogo e fumaça, enxofre, praga foi morta a da terra. Porque o poder dos cavalos na sua boca e na sua cauda, por 4 sua cauda é semelhante à serpente, e tem cabeça, com elas danifica. E os outros homens que não foram mortos por essas pragas não se arrependeram das obras de suas mãos, para não darem os demônios e os ídolos de ouro e de prata e de bronze e de pedra e de madeira, que não
pode ver, nem ouvir, nem andar, e não se arrepender dos seus homicídios, nem da sua feitiçaria, nem da sua prostituição, nem das suas troices. E eu vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste, e o rosto era como o sol, e depois como coluna de fogo. E tinha na mão um livrinho aberto, e pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra, e clamou com grande voz, como brama o leão. E havendo clamado, os 7 trovões fizeram soar as suas, e sendo ouvida dos 7 trovões a sua voz, eu ia escrevê-la, mas ouvi uma voz do céu que dizia: sela os que os 7 trovões falaram, e não escrevam. E os anjos que vi estar sobre a terra levantou a mão ao céu e jurou por aquele que vive no sempre, o qual criou os céus nele há, e a terra e o que lá, e o mar, que não haveria mais o 7º anjo, quando tocar sua tromba, se cumprirá o segredo Deus, como anunciou profetas em seu. Louvado seja o nome do Senhor. Que maravilha, meus amados irmãos. A palavra do Senhor é viva e eficaz. Ela é fiel e verdadeira. Portanto, devemos preparar para coisa. Ainda fala sobre a mulher que vestiu o sol e sobre o grande dragão Satanás, que queria tragar o fio da mulher, mas ela fugiu para o deserto, onde Deus preparou um lugar para ela. Assim, essa há de acontecer em muito breve. Nós que aqui estamos, devemos preparar para o Salvador Jesus, nos santificando, limpando, rejeitando o pecado e as suas imundícies, nos santificando e de todas as nossas transgressões, para que possamos entrar no Reino Celeste. Deus abençoe em nome de Jesus. Shalom, Adonai. Notificações para que o YouTube notifique assim que eu coloco um novo vídeo. Venha sempre compartilhando com o maior número de pessoas esta mensagem.